Imagina a seguinte cena. Meses de preparação, você reúne todos os documentos, tem aquela certeza de ter um caso forte e, finalmente, entra com uma ação na justiça. Mas aí, antes mesmo de a outra parte sequer sonhar que está sendo processada, chega uma decisão do juiz. Processo extinto. Fim de jogo. Fim de jogo. Como assim? Um erro de formulário pode simplesmente, sei lá, pagar o seu direito? Na nossa análise de hoje, a gente vai investigar exatamente esses primeiros momentos de um processo civil aqui no Brasil. Com base em anotações de 2 aulas de Direito Processual Civil, vamos tentar entender as barreiras, os filtros que um processo enfrenta logo na largada, sabe? São decisões que podem encerrar uma disputa antes mesmo dela começar para valer. Exato. E o nosso objetivo aqui é ir além do juridiquês. É desvendar a lógica por trás dessas regras. Não é só burocracia, né? O sistema ele é desenhado com uma tensão constante entre, de um lado, a eficiência, tipo, evitar que a máquina judiciária perca tempo com casos que não vão dar em nada, E do outro, a justiça. e do outro, a justiça. Garantir que todo mundo tem a sua chance. Vamos ver como esse equilíbrio funciona, ou às vezes não funciona, na prática. Ótimo. Então vamos começar pelo primeiro obstáculo, que talvez seja o mais comum, o tal do indeferimento da petição inicial. Pelo que eu entendi das fontes, é o juiz basicamente barrando o processo na porta de entrada. Exatamente isso. Pensa na petição inicial como se fosse a certidão de nascimento do processo. Se ela vem com um defeito grave, o processo, na visão da lei, nem deveria nascer. Ah, entendi. E é crucial entender um ponto. Nesse momento, o juiz não está dizendo se a pessoa tem razão ou não no que ela pede. A discussão não é sobre o mérito. Não é sobre quem tá certo ou errado. Não. O problema é formal. Formal em que sentido? Tipo, faltou uma assinatura, o endereço estava errado, uma coisa assim? Pode até ser, mas geralmente são coisas um pouco mais técnicas. Por exemplo, a lei exige que a petição tenha uma série de requisitos, sabe? Qualificar as partes, contar os fatos de forma clara, fazer um pedido bem específico, O valor da causa? o valor da causa. Se falta algo essencial, a petição é considerada inepta. É como montar um quebra-cabeça e perceber que faltam peças centrais. A imagem não se forma. O juiz ali atua como um primeiro controle de qualidade, para garantir que a discussão comece com o mínimo de ordem. A analogia das fontes com o formulário online é muito boa, né? Aquele que não te deixa prosseguir se um campo obrigatório tá em branco. Mas espera aí. Então um simples erro formal, um campo não preenchido, pode simplesmente acabar com o caso de alguém? Parece um pouco radical. Existe alguma chance de corrigir isso? Sem dúvida, seria radical demais, e o sistema sabe disso. Por isso, a regra de ouro é: se o defeito for corrigível, o juiz é obrigado a dar uma chance ao autor. Ele emite uma decisão, um despacho, intimando o autor para emendar a inicial. Que é basicamente um arrume a casa. Exato. Arrume a casa. A pessoa tem um prazo, geralmente de 15 dias, para corrigir o que está errado. Só se ela não corrigir, ou corrigir mal, é que o juiz vai de fato indeferir a petição. E aí ele extingue o processo. Aí sim, extingue o processo. Ah, bom. Então existe um fôlego, e essa decisão que extingue o processo, ela tem um nome específico, né? Tem sim, é uma sentença terminativa. O nome já diz tudo. Ela termina o processo, mas sem resolver o conflito. Como o problema era de forma, o juiz nem chegou a analisar o mérito, e isso tem uma consequência prática importante. Qual? Em geral, a pessoa pode corrigir a petição e entrar com a mesma ação de novo. A porta não se fechou para sempre. E aqui tem um ponto que me pareceu muito contraintuitivo nas anotações. Enquanto tudo isso acontece, petição, erro, chance para corrigir, extinção à outra parte, o réu não está sabendo de nada. Nada. O processo nasce e morre e a pessoa que seria o alvo da ação nem fica sabendo. Exatamente isso. E a lógica por trás é o princípio da economia processual. Para que citar o réu, fazer ele contratar um advogado, apresentar uma defesa, gerar custo, ansiedade. Se o processo já nasceu com um defeito. Exato. Um defeito de origem que impede ele de avançar. Seria um desperdício de tempo e recursos para todo mundo. O réu só vai ser informado depois, quando o processo já foi extinto. Entendi a lógica da eficiência. Mas e se o autor achar que o juiz foi rigoroso demais?
Se ele achar que a petição dele estava boa e que a decisão foi injusta, acaba aí? De jeito nenhum. O autor pode recorrer dessa sentença. O recurso é a apelação. E é aqui que o procedimento tem uma peculiaridade muito interessante. Qual? O recurso não vai direto para o tribunal. Primeiro ele volta para a mesa do mesmo juiz que deu a decisão. Pera, como assim? O juiz que deu a canetada tem a chance de dizer: ops, errei. Isso acontece mesmo na prática? Acontece. E o nome disso é juízo de retratação. É um mecanismo de autocorreção muito inteligente e é muito eficiente. Ao receber a apelação, o juiz tem 5 dias para reavaliar a própria decisão à luz dos argumentos do recurso. Ah! Talvez o advogado tenha explicado melhor um ponto, ou o próprio juiz reconsidere a interpretação dele. Se ele se convencer, ele mesmo pode voltar atrás. Ele anula a própria sentença e manda o processo seguir. Nossa, isso deve economizar um tempo absurdo. Meses, talvez anos, que o processo levaria para ser julgado no tribunal. É um reconhecimento da falibilidade humana e um atalho para a justiça, sabe? Faz todo sentido. É uma dose de humildade embutida no sistema. Mas, conhecendo a natureza humana, imagino que muitos juízes mantenham a decisão, insistindo que estavam certos. O que acontece nesse caso? Se o juiz não se retratar, aí sim o processo sobe para o tribunal, para ser analisado pelos desembargadores. Mas é nesse momento que o jogo muda. Como assim? Antes de enviar o processo, o juiz manda citar o réu, aquele mesmo réu que estava fora da história até agora. E por que ele entra só agora? Porque agora o interesse dele está em jogo. Pensa bem, o réu tinha uma decisão favorável, mesmo sem ter feito nada. Uma sentença que dizia: esse processo contra você morreu. Certo. Se o tribunal aceitar o recurso do autor e mandar o processo continuar, essa decisão favorável ao réu desaparece. E ele, que achava que estava livre, de repente é puxado de volta para o problema. Exatamente. A dinâmica vira completamente. Então a defesa do réu nesse momento não é sobre o caso principal, mas sim sobre convencer o tribunal a manter a decisão do juiz que o favoreceu. Perfeitamente. Ele vai apresentar o que a gente chama de contrarrazões, que é basicamente a resposta dele ao recurso do autor. Ele vai dizer: tribunal, o juiz de primeira instância estava certo. A petição do autor tinha problema sim e o processo deve continuar extinto. É a garantia do contraditório, né? Ok, então essa é a rota de um processo que tropeça na forma. Mas as fontes mostram outro caminho, ainda mais rápido e definitivo, para um processo acabar. É quando o problema não é a forma, mas a própria ideia por trás da ação. O tal do julgamento liminarmente improcedente do pedido. O nome já assusta. É um nome longo, mas a ideia é bem direta. Liminarmente significa de imediato, no começo. Certo. E improcedente significa que o pedido foi negado. A diferença aqui é brutal. O juiz não está mais olhando a forma, a embalagem do processo. Ele está olhando o conteúdo, o mérito e dizendo: isso que você está pedindo não tem a menor chance de ser concedido. Mas como o juiz pode ter essa certeza toda? Sem ouvir o outro lado, sem ver as provas? Parece uma decisão muito poderosa. Em que ele se baseia? A base é muito restrita e específica, justamente para evitar arbitrariedades. O juiz só pode fazer isso se o pedido do autor contrariassem frontalmente um entendimento já consolidado, pacificado nos tribunais superiores, como o STF e o STJ. Ah, tá. As fontes listam as hipóteses. O pedido vai contra uma súmula ou contraria uma decisão tomada em recursos repetitivos, que são julgamentos modelo para milhares de casos idênticos. Ou seja, o juiz basicamente consulta o gabarito dos tribunais superiores e vê que a tese do autor já foi reprovada inúmeras vezes. É isso? Exatamente. A mensagem do sistema é: não vamos gastar tempo e dinheiro públicos para rediscutir uma questão que já tem resposta. A sua chance de sucesso é estatisticamente zero. Isso também se aplica a casos de prescrição ou decadência, quando a pessoa demorou demais para processar. E o impacto disso na prática deve ser gigantesco. É muito mais do que só eficiência, não é? Muito mais. Isso mudou a forma de advogar no Brasil. Para os advogados, significa que não adianta mais tentar a sorte com teses que já foram derrotadas. A pesquisa de jurisprudência virou questão de sobrevivência do processo. E para o cidadão? É uma faca de dois gumes. Por um lado, acelera a justiça, dá previsibilidade. Por outro, cria uma barreira enorme para quem quer desafiar um entendimento consolidado, por mais que acredite ter um argumento novo. E a consequência para o autor é bem mais dura nesse caso, certo?
A porta se fecha de vez. Exatamente. Como essa decisão analisa o mérito, ela faz coisa julgada material. É um termo técnico para dizer que aquela discussão específica não pode ser reaberta. Nunca mais. Acabou. Nossa. No indeferimento da inicial, que era um problema de forma, o autor podia corrigir e tentar de novo. Aqui não. O mérito foi julgado, a decisão é definitiva. Uau! A diferença é enorme. Mas vamos seguir por um caminho mais otimista. A petição inicial passou por esses filtros, está formalmente perfeita, a tese é discutível, o processo vai em frente. O que acontece agora? É hora de chamar as testemunhas e começar a briga? Longe disso. O Código de Processo Civil moderno tem uma filosofia bem clara. Antes de escalar o conflito, vamos tentar a paz. O próximo passo padrão é a designação de uma audiência de conciliação ou mediação. A ideia é colocar as partes frente a frente para tentar uma solução amigável. Exato. Com a ajuda de um terceiro neutro, antes que o processo vire uma guerra de desgaste. As anotações trazem uns detalhes sobre os prazos, que parecem bem pensados. A audiência tem que ser marcada com pelo menos 30 dias de antecedência. Sim, e o réu avisado com 20 dias de antecedência. Para ninguém ser pego de surpresa. Exato. O réu precisa de tempo para entender a acusação, contratar um advogado. E as partes precisam de tempo para pensar em propostas de acordo. E uma mudança fundamental que o material aponta é quem conduz essa conversa. Antigamente, era o próprio juiz. E agora não é mais. Hoje, a função é de conciliadores e mediadores. São profissionais treinados especificamente em técnicas de negociação, de comunicação. O papel deles não é julgar, é construir pontes. Mas e se as partes não tiverem o menor interesse em um acordo? Digamos, um caso de briga de família ou uma disputa empresarial onde ninguém quer ceder. As pessoas são obrigadas a participar? Não são. O sistema incentiva, mas não obriga ao acordo. Se ambas as partes, e é importante, se tiver mais de um réu, todos eles manifestarem no processo que não querem audiência, ela é cancelada. O autor pode dizer isso já na petição inicial, né? Sim. E o réu precisa fazer isso por uma petição, protocolada com 10 dias de antecedência da data da audiência. E se uma das partes quiser, mas a outra simplesmente não aparecer no dia, qual é a consequência de, sei lá, dar um bolo na justiça? O sistema não gosta nada disso. A ausência injustificada é considerada um ato atentatório à dignidade da justiça. É uma ofensa à tentativa do judiciário de resolver o conflito. E o que acontece? A consequência é uma multa, que pode chegar a 2% do valor da causa. É um recado claro. Se a audiência foi marcada, sua presença é obrigatória. Levem isso a sério. Falando em levar a sério, essa busca por eficiência às vezes vem de lugares inesperados. O material conta um caso que parece roteiro de filme de ação, envolvendo um dos criminosos mais famosos do Brasil e que acabou mudando a justiça. Assim, o caso do Fernandinho Beiramar é um exemplo clássico de como a realidade se impõe ao direito. Ele precisava participar de uma audiência e a operação para transportar ele de um presídio de segurança máxima para o fórum de outra cidade envolveu um aparato de guerra. Helicópteros, dezenas de policiais. Fechamento de ruas. O custo e o risco eram absurdos. A repercussão negativa foi tão grande que ajudou a acelerar a regulamentação das audiências por videoconferência, especialmente na área criminal. E hoje, com a experiência da pandemia, isso virou rotina, né? Mas a tecnologia é só uma parte da solução. As fontes fazem uma crítica que eu achei muito pertinente. Dizem que muitas dessas audiências de conciliação viram só um ritual vazio, uma formalidade. Infelizmente acontece. O mediador pergunta: tem acordo? As partes dizem não e a audiência acaba em 30 segundos. E é uma grande oportunidade perdida. Mostra que não basta ter a lei e a tecnologia. É preciso ter uma cultura de conciliação. Por outro lado, o material elogia o trabalho de instituições como a Defensoria Pública, que muitas vezes conseguem fazer acordos excelentes antes mesmo de processo existir formalmente. Em mutirões, centros de mediação. Exato. O processo já chega ao juiz pronto só para homologar. O que nos leva ao fator humano. As fontes usam 3 palavras para descrever as qualidades de quem trabalha bem com isso: sensatez, parcimônia e proporcionalidade. Não é só aplicar a regra, é ter a sensibilidade de entender o conflito humano por trás do processo. Perfeito.
Um bom mediador, um bom advogado, um bom defensor, ele não enxerga só um número de processo. Enxerga pessoas com problemas reais. A sensatez é para entender a realidade. A parcimônia, para agir com calma. E a proporcionalidade, para buscar uma solução que seja justa e razoável para ambos os lados. Sem isso, a lei e a tecnologia viram só uma estrutura fria. E ineficaz. Então, amarrando tudo isso, o que a gente aprendeu? Fica claro que o começo de um processo não é um caminho reto. É um percurso cheio de checkpoints, projetado para filtrar o que não tem conserto. Acelerar o que já tem resposta. E para tudo que sobra, a primeira opção é sempre a conversa. Exato. É um sistema que tenta equilibrar pratos o tempo todo. De um lado, a necessidade de ser rápido para não se afogar em processos. Do outro, a garantia de que ninguém seja descartado por um erro bobo e que toda disputa legítima tenha a chance de ser resolvida. Essa jornada, do primeiro documento até a primeira tentativa de acordo, é um microcosmo dos desafios e das ambições do nosso sistema de justiça. E para encerrar, uma provocação que fica dessa nossa conversa. Vimos o poder imenso que os precedentes, as decisões dos tribunais superiores, têm para encerrar um caso na largada, em nome da eficiência. Mas até que ponto essa rigidez, essa obediência quase automática ao passado, não corre o risco de engessar o direito? Se um caso é encerrado antes mesmo de ser discutido, como é que novas teses, argumentos inovadores ou mudanças sociais que desafiam o entendimento antigo conseguirão um dia ser ouvidos?